Quem chega a Araxá logo percebe que a cidade guarda mais do que paisagens. Ela preserva histórias. E uma delas começa aqui, neste museu, que reúne a obra de um de seus filhos mais ilustres, o pintor e escultor Calmon Barreto. Na entrada, somos recebidos por Josiane Trindade, monitora do museu. É ela quem nos convida a atravessar esse espaço onde a arte ajuda a contar a própria história da cidade. Quem foi Calmon Barreto? Calmon foi um artista araxaense, nascido aqui em região de fazenda. Com 12 anos ele foi para o Rio, porque os pais dele, apesar de ser início do século XX, já viam uma necessidade de liberar o filho para ser artista. Então foi permitido que levasse, um casal de tios levou Calmon para o Rio de Janeiro. Ele foi ser aprendiz na Casa da Moeda. Depois, com 14 anos, ele já foi estudar na Escola de Belas Artes, estudar desenhos. No acervo estão esculturas, pinturas e técnicas variadas, como o uso do gesso patinado. Pedia aqui nessa sala. Ele trabalhava muito bem com gesso, né? Então, algumas esculturas ele fazia com gesso, outras ele fazia com gesso patinado, que é uma técnica também de envelhecimento da peça. Uma das obras retrata a Guerra dos Guararapes, trabalho que rendeu reconhecimento internacional ao artista. Uma escultura em gesso patinado em baixo relevo, né? Uma técnica também. Com essa peça, ele recebeu medalha de ouro e ficou 2 anos na Europa, de 1930 a 32. Mais do que técnica, Calmon Barreto produzia arte como expressão. Ele gostava da moeda de troca, presenteava muitas pessoas, mas vender não. Então, ele não fabricava as obras dele com o intuito de sobreviver. Ele fabricava pela arte em si. Entre as obras, uma figura atravessa o imaginário da cidade, Dona Beja. Ele retrata a Beja com aquela mulher liberal que já sentava a cavalo com a perna, né, aberta, o arreio da mulher era diferente, né? Aquela mulher que já defendia os próprios interesses, ela não ficava presa em padrões sociais de forma alguma, e era aquela mulher que já tinha amizades masculinas, na época não podia nada disso ser possível, uma mulher realmente à frente do tempo dela. Uma personagem cercada por versões, entre mitos e verdades. Nós temos mais de 10 autores que falam sobre a Beja. Só que, com direitos autorais, cada autor dá uma floreada, coloca um objetivo, né? Dependendo do objetivo da obra, vai ter uma modificação. Então, nós temos, entre mitos e verdades, uma variação de informações sobre a Beja. As obras também retratam a formação da região. Então, ele retrata muito bem isso. E são muito expressivos os animais, a natureza, os vieses assim, das montanhas. Os bandeirantes também são muito presentes nas obras dele. Os índios araxás, aqui mesmo ele representou o extermínio dos índios araxás, que foi a primeira população encontrada aqui, a tribo indígena dos índios araxás. Então, representa, Araxá significa planalto, lugar alto para se avistar o sol primeiro, né? Também ele representou o extermínio de um quilombo chamado Tengo-Tengo, também representou aqui. E os bandeirantes muito presentes nas obras dele, porque ele mesmo estudando a árvore genealógica dele, ele verificou que ele era descendente, por parte de pai, de bandeirantes. E dentro do mesmo espaço, outro acervo amplia esse olhar. É o Memorial de Araxá. O memorial reúne histórias de quem ajudou a construir Araxá. Reúne, se não me engano, 180 pessoas que foram homenageadas, que ajudaram a construir a cidade. A gente faz alusão desde os índios araxás até praticamente a atualidade, porque vários, inclusive, foram homenageados em vida, que é um ponto que foi muito importante para o Memorial de Araxá, homenagear em vida, né? Aqui, diferentes profissões e trajetórias são valorizadas.
Não teve um destaque, não teve um favoritismo. Tem aqui o descendente de escravo, tem os índios, tem o artesão, o cabeleireiro, o político, o médico, o dentista, o florista, comerciantes, mensageiros. Então, de um modo geral, não teve uma classe favorecida sobre a outra classe. Então, foi de um modo geral, todos, né, muito importante. Na sala de música, instrumentos ajudam a contar essa história. E aqui no Memorial de Araxá, as mulheres são homenageadas. Que profissões você destacaria? Várias profissões, né? Nessa época aqui, no início do século XX, as mulheres, apesar de não ter tantos direitos, não tinham posições, não tinham, né, um liberalismo, mas elas já se defendiam com as profissões extremamente simples. Então aqui nós temos artesãs, bordadeiras, cabeleireiras, funcionária pública e floristas, costureira. Aqui nós temos, né, a Maria Rita, por exemplo, ela era descendente de escrava, ela nasceu na época da lei do ventre livre, a mãe dela era escrava, e com a costura ela comprou a carta de alforria da mãe. Histórias individuais que formam a identidade da cidade. Os museus preservam a memória e ajudam a entender o presente. Em Araxá, a Justiça Federal também busca estar próxima da população.